Oi, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui com a Karina. A Karina é uma terapeuta, então eu a conheci através de uma amiga e a gente já criou conexão e é muito bom. Ela é uma terapeuta que ela vai explicar muito bem o trabalho dela. Ela tem muita coisa para dizer, muita coisa para ajudar a humanidade. Nessa fase que eu tenho vivido e falado muito sobre amor, sobre espiritualidade, a Karina é uma pessoa perfeita para falar sobre isso. Ela é dessas pessoas especiais que eu chamo de socorrista. O que é socorrista? Ela tem socorrido o brasileiro no mundo inteiro, como eu, né? A gente atende online, desde a época que a gente começou a atender online, abriu essa porta para a gente de conversar com os brasileiros que moram no mundo inteiro, e a Karina tem feito um trabalho excepcional. E foi através dessas pessoas que ela atende que eu fiz contato com ela, né? Além dela ser a terapeuta de uma grande amiga minha. E ela tem muita coisa para dizer, e é sobre isso, é sobre amor, sobre espiritualidade. Então, primeiro a gente vai começar, ela vai se apresentar, e ela vai explicar um pouquinho como é que é o trabalho dela para a gente fazer essa viagem de entendimento. Nossa, que introdução! Deixa até emocionada, muito obrigada. Amém. Realmente essa coisa da internet abriu pra gente uma grande porta de comunicação, de conexão, e graças a esse movimento que começou num momento aparentemente muito ruim, né, mas que mesmo com o peso dele deu uma abertura muito grande para nós de conexão de outras formas, foi quando a gente conseguiu começar a alcançar outros lugares, né? E, bom, eu me chamo Karina, para quem não conhece ainda. Eu trabalho com psicoterapia integrativa, então é o processo de psicanálise aliado a técnicas energéticas para equilíbrio e para autorregulação especialmente. Então hoje o meu trabalho está muito voltado com o aprender, o se permitir sentir e aprender a lidar com isso, especialmente para mulheres. Só uma pergunta, claro, como leigo aqui. Você criou essa conjunção ou ela já existia? Na verdade, existe um trabalho de psicoterapia analítica dinâmica que tem dentro dele a psicanálise. Então, são vertentes de autoanálise, de processo de autoanálise e escuta analítica através dos psicanalistas e psicoterapeutas analíticos, que traz essa possibilidade de ser integrativo. Integrar técnicas energéticas e técnicas que envolvem outros níveis de cura. Então, na verdade, é uma união, uma metodologia. Perfeito. A parte analítica somada à espiritual, à energética, equilíbrio do corpo em todos os níveis. O corpo físico, o mental, o emocional, o energético. E nesse tempo que você começou a fazer esse trabalho, eu vou tocar num assunto que você já me falou. Você é de formação de enfermagem, você é enfermeira. Sim. Né? É engraçado, eu já trouxe algumas enfermeiras aqui e enfermeiras muito parecidas com você, que tinha a enfermagem como um trabalho e de repente tinha uma necessidade de fazer um outro trabalho. E aí você migrou para essa outra área, né? Então eu costumo dizer que existe dois tipos de cura de enfermagem, né? Até porque eu acho que a enfermeira ela é a alma do hospital, mais do que o médico. Né, na minha opinião. Enfim, então existe a pessoa que cura o físico, que vai lá, que dá medicação, que ajuda no processo. Existe aquela que cura a alma. Como é que é para você sair do atendimento físico com a medicação, muitas vezes alopático, e para gente que tem uma certa sensibilidade, o alopático às vezes ele é um pouco incômodo. Bastante. Né? E quando a gente começa a perceber que aquilo é só uma manutenção para o paciente, aquilo dá uma dor na gente. Tá. Né? Eu vou falar para você que a experiência que eu tive, na verdade, na parte assistencial, ela foi de 2 anos só. Eu trabalhei durante 7 nos bastidores, então eu trabalhava com equipe de limpeza, enfermeira sanitarista. Ah, tá. Então era a parte muito mais burocrática, ajudava nos... não era conselho, eram uns grupos que tinham de gerenciamento disso, daquilo outro. Então eu fiquei afastada da parte assistencial durante muito tempo. Isso me fez muita falta. E aí, quando eu estava ali, já num momento onde eu não estava me sentindo realizada mais, eu fui buscar auxílio de, eu vou ver uma pós-graduação, vou ver uma formação extra, mas conectado ainda à enfermagem,
Só que nesse meio tempo eu precisei cuidar do meu mental. Eu tava numa linha muito tênue já de aquela coisa workaholic, tá? Sim. Demais, o importar demais, o fazer demais, o deixar chegar num ponto onde não tem muito volta atrás. Então, quando eu busquei a terapia, e aí foi ela, na verdade, que me tirou de onde eu tava naquele momento, e a minha própria terapeuta, ela acabou me indicando uma formação de terapeutas. Eu falei, mas gente, eu não conheço essa área, não sei. Por mais aberta que a gente esteja no meio do caminho, eu não tinha nenhum conhecimento de nada. Eu tive só aquele momento de 1 ano de terapia. E aí veio essa formação, e eu vou dizer pra você que em menos de 6 meses da formação eu já tinha feito a mudança de carreira. Eu não posso dizer que foi minha primeira transição, foi primeiro uma ruptura. Porque eu estava muito desgostosa com todo aquele movimento que eu não estava participando e que eu gostaria. Então, por mais que eu estivesse nos bastidores e vendo todo o movimento de pacientes e de cuidadores e tudo mais, eu não estava nessa linha de frente. Eu estava muito atrás na parte mais subjetiva que tem do hospital, que é junto com o controle de infecção hospitalar, que é a parte de limpeza e tudo mais. Isso estava me corroendo já. E aí, quando eu encontrei essa oportunidade de fazer a transição, eu não fiz a transição, eu rompi. Entendi. Então eu saí, eu deixei a carreira de lado, deixei a enfermeira de lado, e agora só, depois de uns 5 anos, porque eu tô há 8, mas depois de 5 anos que eu fui me dar conta, através também de amigas terapeutas e de processo terapêutico, que eu tinha rompido, eu não tinha feito uma transição. Então eu fiz o primeiro rompimento, aí foi o processo de transição de carreira, que durou 2 anos e meio, até que eu assumi a parte da psicoterapia integrativa desde então. Mas é bastante desafiador de você olhar realmente, que é só uma parte. Eu falo muito do sintoma, falo muito da febre. A febre é o primeiro sintoma de que tem alguma coisa errada no seu corpo físico. Mas ela é um sintoma. E aí muitas vezes a gente toma um antipirético, baixa a febre, vai dormir, deixa passar. E não vai olhar onde está a causa. Não vai olhar a causa. Então, quando eu achei a terapia e ela foi buscar a causa em mim, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Você sabe que você foi falando e eu vou viajando aqui com os meus pensamentos, né? A gente sempre faz isso. Aí eu fiquei pensando assim, todo mundo fala do chamado, né? Todo mundo quer ser chamado para ser importante dentro da Terra, dentro da espiritualidade, até porque a Terra está em transição. Mas o chamado, é engraçado, ele começa pela dor, né? A gente sente a dor e a gente quer buscar a cura. E eu entendo, eu tenho muita consciência, Karina, que você foi chamada para esse trabalho mesmo. Você entende? Eu tenho muito essa consciência. E agora você contando, eu entendo como o projeto, como o propósito da vida trabalha. Ele é danado. Ele é danado. Ele é danado. E agora eu entendo esse processo. Eu queria que você falasse mais sobre essa cura, a sua cura, e como você trouxe essa cura para quando você chega nesse momento que você fala assim, é isso que eu quero fazer. O significado maior é como se você estivesse dizendo assim, achei e vou curar os outros também. Porque a gente, uma coisa é você saber o que é fome por referência, outra coisa é passar fome, não é? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que quando a gente se encontra ou é encontrado por um propósito, que todo mundo fala muito de propósito e missão de vida. Eu trabalhei durante muito tempo também muito focada em avaliações de propósito de vida. Mas quando você entende que existe um grande propósito geral, coletivo, e que você faz uma parte dele só, o seu propósito acaba se moldando, você vai moldando ele ao longo do tempo. Você não fica com ele fixo. Mas você abrange aquilo que você escolheu, ok? Ou que você foi pensado. Eu não vou dizer pra você que chamado ou propósito é algo, nossa, super ultra especial. Ele te diferencia. Mas você só se torna diferente ou um diferencial quando você passa por algo, consegue falar com propriedade e aí você está à frente de um processo tanto seu quanto de ajudar os outros. Mas eu tenho até, não sei se é uma correção, mas uma coisa que me ajudou muito também ao longo dos anos, porque dentro da profissão de enfermeira, é muito diferente você cuidar de um paciente e como terapeuta você olhar para ele como um todo.
Porque como enfermeira, a gente aprende na faculdade, de uma maneira ou outra, a meio que se blindar, mas não tem como você não se envolver com aquele processo daquela pessoa que você tá ali todos os dias, em várias horas do dia, às vezes o dia todo, ou noite, depende de que área você atua. Mas eu tinha muito eu fui muito com isso, eu vou ajudar a curar o outro. E aí quando eu entrei na terapia, no processo de aprendizado do que era a terapia integrativa, eu entendi que não é a cura do outro, é ajudar o outro para que ele se cure. Sim. Isso parece muito, uma linha muito tênue assim de fala, parece uma coisa só linguística, mas não é. E tem energia também, né? Tem força também. Então quando você se coloca como facilitadora do processo, mas a cura ela é individual. Então eu ajudo outras pessoas a encontrarem o seu processo de cura e a fazer. E tem o respeito pelo livre-arbítrio do outro. Sem dúvida. De como ele vai compreender toda essa técnica, todo esse ensinamento, todo esse cuidado paliativo que você está tendo com a pessoa. Mesmo porque, como dentro da saúde convencional, mais tradicional, você vai com este objetivo, a cura, ponto. Através do químico, da reabilitação, seja como for. Mas dentro da parte terapêutica, onde você vai englobar o holo, você vai englobar o todo. Você vai englobar o físico, emocional, mental, energético e o espiritual da pessoa. Não posso partir do pressuposto que eu vou curá-la. Porque se tem algum nível dela, onde ela precisa se abrir, ou ela buscar o processo, eu não tenho nada a ver com a paçoca. Como diz uma amiga minha. E você vai dar ferramentas para ela estudar, ela buscar a coisa. Tem uma frase que eu acho importante: a gente dá o tiro e quem mata é Deus. É verdade. É verdade. A última, eu costumo falar também que quando seu nome sai na chapeira entregando nossas idades aqui, quando seu nome, ele puxa lá na chapeira, é um abraço. Quando a gente dá de cara com uma pessoa que vem nos procurar, e a gente percebe o tamanho do estrago que ela tá, e eu aprendi que a gente não atende todo mundo igual. Não, a jamais. gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o caminho. E eu percebi, conversando com você esses dias, que você tem essa sensibilidade, porque a técnica que você desenvolveu, que você aprendeu, que você estudou, muitas pessoas podem fazer, mas a sensibilidade é uma coisa do terapeuta, é uma coisa do profissional, e você tem essa sensibilidade. Né? Quando vem uma pessoa com uma tendência suicida, e não que ela queira se matar, mas que você percebe que ela está andando ao contrário, como é que você lida com isso? Você é leve com essa pessoa, você acolhe, ou você acolhe com uma porrada? Olha, eu posso dizer que eu lanço mão da psicoterapia analítica exatamente por isso. Eu sou muito fã da parte analítica de todos os teoristas, Freud, Jung, Lacan, Kohut. Okay. Mas o que me dá a possibilidade de usar ou o acolhimento ou a pancada, como você falou, é exatamente essa vertente da psicoterapia analítica. Porque a psicanálise, ela acaba deixando você, numa formação de psicanálise, ela forma você em uma vertente. Hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem vertentes de psicanálise que trazem mais de uma frente. Traz o Freud, que é o pai da psicanálise, mas traz o Freud, traz o Jung, traz o Winnicott, traz todo mundo. Mas traz o Lacan. Mas para você atender e ter o dinamismo de conseguir trocar de teorista, dependendo do conteúdo da pessoa, foi a formação em psicoterapia analítica que me trouxe. Então, se a pessoa vem com uma tendência suicida e eu percebo essa tendência suicida na fala dela, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudá-la a entender o porquê que ela chegou onde ela chegou. O que está levando ela ao ponto dela pensar em não querer mais estar aqui e a dar o passo de querer se retirar da equação. No primeiro momento, a gente precisa ter o acolhimento. Isso independe do teorista, independe de teoria, independe de qualquer coisa. Depende, como você falou, da sensibilidade de quem está atrás, do facilitador do processo. Tem algo que a gente vai aprendendo também ao longo do caminho. Mas eu costumo dar primeiro um acolhimento. A pessoa chega, num primeiro momento, numa avaliação, numa primeira conversa, eu não posso já trazer
uma vertente lacaniana, ó, 10 minutos, acabou a sessão, é isso daqui. Sim. Até Depende porque a de como primeira traz o conteúdo também. é como se você estivesse pisando num terreno de areia movediça para você conhecer o lugar. Porque Sim. pessoas, a gente considera e respeita demais, então a gente sabe que o coração dessas pessoas é uma terra que não se brinca. Jamais. Né? Então a responsabilidade do terapeuta é sempre muito profunda. Né? E aí eu pergunto para você, quando você percebe que a pessoa tem essa tendência suicida, isso te assusta muito, ou isso de uma certa forma te faz ir buscar informação, te faz estudar, te faz conversar com seus colegas, você tem essa gana de ir atrás dessa cura, quando você percebe e fala, poxa, é um trabalho muito além do que eu estou pronta, mas eu quero ajudar, né? Não que você não tenha condições, Sim, claro sim. que você tem, mas às vezes o susto é um pouco forte, né? Na verdade, assim, você tá me vendo que é aquariana, Sim. adoro um desafio, né? Mas se eu não sei ou eu não conheço algo que a pessoa me traz ou ela me pergunta, eu vou atrás, não adianta. É uma característica que eu não sei se eu sempre tive e ela ficou mais potencializada depois dessa área. Ela existia e a técnica te trouxe para fora, né? Sim, provavelmente foi essa segunda mesmo, mas eu já tive casos, sim, de pessoas com essa tendência, já tratei e dei alta, inclusive, estão aí, firmes e fortes. Eu acho que tudo que chega para nós vai chegar se nós estivermos no ponto de conseguir auxiliar de alguma forma. Eu costumo dizer para todo mundo que chega que eu não solto a mão enquanto a pessoa precisa. Porque chega um momento que ela precisa soltar e eu preciso soltar, porque senão a gente vira muleta. E aí é o ponto do processo da autocura. Então você tem ferramentas hoje onde você pode utilizar, mas você precisa utilizar sem esperar a sessão da semana para falar ou para trocar, porque não tem como. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma sessão só de 1 hora. Geralmente eu faço de 1h30. Porque não deve, não sei. É algo que para mim é inegociável, no mínimo 1 hora, no máximo 1h30. Sei bem isso, porque a minha regra... Não é regra. A minha consulta não existe com um tempo, né? Exato. Eu até programo um tempo, mas... A gente tem uma média, que é o que eu falei, né? Que eu tenho aí 1 hora até 1h30. Mas tem conteúdo que para a pessoa é muito desafiador de trazer e de lidar. E você pegar uma pessoa que está nesse lugar e cortar num determinado ponto, ele pode sair desorientado aí. Com também, certeza, a gente tem, óbvio, você tem todo que ter a sensibilidade. Aí que eu acho que cabe a sensibilidade, sim. A hora que você pode ou não soltar para o dia seguinte ou para a semana seguinte. Sem dúvida. Né? E a gente precisa ter essa flexibilidade também. Não dá pra gente colocar... A gente trabalha numa metodologia onde não temos um reconhecimento absoluto pela medicina tradicional. É um fato. Olha, as melhores cabeças que eu atendo, sempre elas me falam: graças à minha terapeuta, graças ao meu terapeuta, graças a 10 anos de análise, graças a 10 anos de psicologia, sabe? Porque se você não tentar estudar a tua cabeça, você não... Porque tudo vem do pensamento. Né? A gente monta tudo, atrai tudo através dele. E as pessoas que são contra terapias ou que não buscam a terapia, elas cometem um equívoco de não se escutar, muitas vezes, e de agir só por impulso. Né? Muitas pessoas na reação, chegaram para mim e falaram assim: porque eu tô cheio de problema, eu tenho uma macumba aqui, eu tenho aquilo. Eu falo: não tem nada, garota. Como assim eu não tenho nada? Não tem nada, não, mas eu fui não sei aonde. Eu falo: olha, onde você foi não me interessa. O que me interessa é te falar o seguinte: você não tem nada, tem que fazer terapia. Seu problema é esse. Aí a pessoa vai, daqui 6 meses ela volta para mim, é incrível. A mudança, né, do padrão do comportamento. Ela saiu de medos ou de querer jogar uma culpa numa situação que não existia. Eu tenho um problema com a palavra culpa também. É algo que é uma palavra que eu acho que não deveria existir no vocabulário. Mas o que diferencia
como eu falei, a gente não tem esse respaldo muitas vezes da medicina tradicional, apesar de ver hoje uma gama de médicos integrativos e de enfermeiros integrativos, eu acho isso fantástico. Sim. Mas a gente não tem um órgão, por exemplo, super, ultra, mega, que vai te dar o respaldo. Nós temos associações que ajudam muito o trabalho terapêutico, mas não dá pra gente fazer algo igual ao convencional, senão seríamos também convencionais. O nosso modelo não é esse. Então, você, por exemplo, tem essa habilidade e no seu trabalho sua questão é essa, essa e essa. Aí, se ela vem comigo, a gente vai destrinchar cada uma de acordo com o tempo dela. Sim. Porque eu não trabalho num ritmo meu, é o ritmo da pessoa. E eu tenho um lance, Karina, eu gosto de conhecer todos os tipos de profissional, consteladores, terapeutas, psicólogos, tudo, porque como eu tenho essa facilidade de captar muitas vezes o que aquele ser precisa, muitas vezes eu consigo encaminhar ele para um outro profissional que vai ter uma condição melhor de amparar ele. Quando o processo eu dou conta, ou quando o processo é para mim, tem pessoas, por exemplo, que não dá para eu abrir mão, porque a minha ligação com ela é perfeita. Sim, e funciona. É o que funciona para ela também. Então, quando eu entendo essa conexão, eu não abro mão. Mas às vezes eu falo, olha, vai dar uma voltinha, vai buscar outra coisinha. Assim, porque eu acho importante. Eu acho importante isso. O que me chama atenção no teu trabalho é a sua seriedade, é a sua sensibilidade e, mais do que isso, a sua flexibilidade. Você entende? Porque muitos terapeutas que eu converso, às vezes eles não me interessam, com todo respeito a todos eles, por conta do superego. Eu entendo. Sabe? Quando o próprio terapeuta tem muito ego, eu acho que desconfia. Dá para desconfiar. A gente estava falando disso antes de começar, na verdade, que hoje a gente tem muitos especialistas em nada. Não estou falando da área nem terapêutica, nem medicina, nem nada disso. Estou falando no generalizado. A gente tem muita gente falando muita coisa sem ir atrás de conhecimento. Faz uma busca simples, aí eu vou montar um Reels para que eu vou viralizar não sei das quantas e tal. E eu também não estou aqui. A gente precisa do marketing digital, a gente precisa aparecer e precisa cada vez mais levar para as pessoas. Mas eu vejo muita gente usando de pouca informação, muito raso, para assuntos complexos onde não tem às vezes o conhecimento. Então, o que eu particularmente gosto, e isso é uma coisa que eu gosto mesmo, da forma de atuação hoje, que eu tenho, da metodologia hoje, é que não é só a parte analítica, não é só a parte energética. Sim. Então, às vezes a pessoa vem pontualmente, eu gostaria de um trabalho X da EMF, que é um dos trabalhos que eu mais faço, que são pontuais. São sessões específicas de equilíbrio do campo energético da pessoa. Perfeito. Às vezes ela vem só para isso e tá tudo bem. Mas às vezes a pessoa está em processo de psicoterapia analítica, num acompanhamento, numa jornada, que é a jornada de volta para dentro, né, de volta para si. Sim. E ela tá nessa jornada e chega num ponto que é uma dor tão grande que ela não consegue, às vezes, trazer à tona, trazer para fora. E ela precisa desse equilíbrio. Exato. Então ela já comigo no começo, primeiro dia, eu lanço mão de técnicas XYZ, caso a gente precise, para depois a continuidade. Então ela faz um processo durante um período, que sejam 4, 5 semanas, que é mais voltado para o energético, porque a gente sabe que tudo deixa uma marca. Nossa célula tem memória. É só você aprender a andar de bicicleta nos 5, 6 anos de idade, ficar 10 anos e montar de novo nela, que você vai saber andar. Se você deixa de ir na academia uma semana, quando você volta, você começa num ritmo de 2, 3 dias, você volta no ritmo anterior porque a sua célula tem memória. Você acha que uma situação, que uma emoção não vai grudar uma memória nessa célula também? Não tem como a gente falar que não. É a resposta que você tem. Você aprendeu de X jeito. Acontece algo parecido, você vai responder de X jeito se você não tiver outra forma que você conhece. Então, às vezes, a dor é tão grande que a intervenção com uma técnica energética, uma tecnologia dessa, ajuda ela a seguir e a conseguir falar, a conseguir elaborar aquilo sem sentir tanta dor. Porque a dor, ela é inevitável. Já diz o poeta. Se não me falha a memória, é o Carlos Drummond de Andrade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Foi ele mesmo que falou isso. O sofrimento é opcional e quando a gente escuta isso, fala, nossa, que horror, que mentira. E não é mentira.
A gente prolonga o sofrimento porque não quer sentir aquilo que está sentindo na Perfeito. hora. O Drummond, ele é muito, muito legal porque ele é o poeta do cotidiano também. Pois é. Você sabe que ele, quando se aposentou, ele morava em Copacabana, ele pegava um ônibus todos os dias, ia até o ponto final e voltava. Por quê? Porque ele gostava de ficar ouvindo as histórias dos passageiros e ele escrevia as crônicas sobre isso. Sobre isso, que legal. Ele era o cotidiano, né? E eu acho fantástico isso. Eu tenho uma memória, uma experiência que não foi assim, nossa, que Brastemp, porque teve uma época no começo, né, que você vai buscar emprego, tá na adolescência e tal. Eu lembro que foi a primeira vez que eu atravessei o centro da cidade de ônibus, então por cima, né? E antes de um túnel, a cidade estava de um jeito, e depois, quando vai chegando mais pro centro, ela estava de outro. Eu falei, nossa, gente, que coisa, que diferente a mentalidade da pessoa, né? E aí, na hora de fazer lá a entrevista, tinha uma redação. E eu confesso pra você que eu adoro escrever. Ah, que bom. Na hora da redação, eu fiz um negócio que ficou tão poético, mas ficou tão assim que acabei não passando na entrevista, porque era um trabalho super rígido, né? E não tinha nada a ver com o que eu tinha nem proposto naquela redação ali. Mas eu fiquei tão inspirada com aquilo que eu entendo o que o Drummond quer dizer quando você fala de poeta do cotidiano. E o sofrimento é exatamente isso que ele disse. O Drummond, ele tem o José, né? Toda vez que eu me vejo perdido, assim, tipo, não sei pra onde vai, e agora José. A festa acabou. Eu já me vi perdido muitas vezes, eu olhava para o céu e declamava esse poema que eu amo todos do Drummond, mas o José, ele, quando eu acho que eu devia ter uns 13 anos, quando eu vi ali a primeira vez, meu Deus do céu, eu festejava quando eu descobri um poema assim, sabe? O Drummond, ele foi um companheiro da minha adolescência, como Fernando Sabino, Rubens Braga, Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta. Eu acho que eu não enlouqueci lendo crônicas. Eu confesso que eu gostava mais de sonetos, de uma coisa mais poética, assim. Eu lembro de um que sempre me chamou a atenção e que eu só fui fazer sentido dele depois que eu abri a cabeça e saí e vim para essa área terapêutica. Que é o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Eu falei, gente, se não me engano, eu acho que é Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que fez esse poema. E aí eu aprendi, li na adolescência, na escola, e aí quando eu entrei na área terapêutica que eu fui entender quando ele falava que a parte sem o todo não é parte, o todo sem a parte não é todo. Que aí é quando você olha para a terapia que é integrativa, que é holística, e eu saí de atuação numa área somente sintomática e vim para uma onde a gente vai na causa raiz. E aí pega o todo. Aí que fez sentido. Perfeito. É bem isso, essas histórias que a gente tem da vida. Quando você consegue andar pela estrada... Eu lembro que quando eu estava muito triste, eu começava a caminhar, andava, e entrava em ruas que às vezes eu nunca tinha passado, e muitas vezes aquelas ruas tinham casas muito interessantes, e eu gosto muito de arquitetura. E eu ficava olhando e imaginando quantas pessoas moram ali, o que elas fazem, Sim. como elas... Né, eu acho que isso ajudou muito a ativar a minha intuição. Eu acho que ajuda também. É uma forma de trabalho dela, que a gente vai construindo, ou é uma desculpa que a vida tem da gente ir buscar a essência que a gente precisa ser. Né? Eu vou dizer pra você que eu tenho não sei se é uma crença, mas de tanta coisa que a gente vai estudando ao longo do tempo, a intuição ela também é treino. Ela não deixa de ser um treino. Eu acho que sim. Quando você não escuta e acontece algo, você fala, mas eu tinha tido... Eu costumo falar da pulga atrás da orelha, da anteninha que captou alguma coisa. A intuição também é treino, porque tem coisa que é o seu ego que está dizendo. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, quando eu sei que é intuição e quando não é intuição? Aí eu respondo, quando a sua vontade é menor que a sua intuição. Boa. Entende? Eu falo do quentinho no coração. Você tem que medir isso. Eu falo do quentinho no coração. Se você, a hora que você sentiu, escutou, recebeu, seja lá como é o seu processo, e você sente aqui, ou você traz a mão pra cá, pode ir, sem medo de ser feliz. Perfeito. Sem medo de ser feliz. A gente tem hoje o estudo,
um estudo científico em cima da neurocardiologia, falando dos 40 mil neurônios que a gente tem, toda a rede neural cardíaca. E hoje já está se estudando também, tem vários estudos onde não é o cérebro que recebe primeiro a informação, mas essa rede neural aqui. Sim. Então, por isso que eu digo para você Acredito muito nisso. Quando você põe a mão aqui, esquece. Se isso aqui não tiver aquecido, acabou. A compreensão fica difícil. Fica. E para mim é assim, sabe? Para mim também. O que não me toca não me alcança. É sempre assim. A gente não muda. Às vezes a pessoa fala, que trabalho lindo e tal. Aquilo não me alcança, cara. E não há o que fazer. Isso é um fato. Você entende? Agora, quando você escuta o trecho de uma música, o trecho de um livro, o trecho de uma poesia, o trecho de um pensamento, e aquele trecho te toca, aí você vai devorar o resto. Aí não tem como. Eu sou muito dessa, assim. Desde sempre, a coisa eu sou muito de música. Adoro música. Tem uma vitrola que toca na minha cabeça de noite. Tudo que se fala, vem uma música na cabeça. Vai além, inclusive, da parte da psicoterapia, né? Da parte psicanalítica, mas tudo vira uma música. E quando você percebe essa inteligência cardíaca, a inteligência musical, a inteligência mental, e tudo isso se conecta, você não tem como negar o que está acontecendo, o que você está sentindo, e tem muita coisa que é muito legal, que você olha, você estuda, aí você fala, mas não é pra mim. Às vezes você vai até o fim, mas você acaba não usando aquilo. Perfeito. Porque não deixa de fazer sentido. É a mesma coisa das transições de carreira. Chega uma hora que a transição de carreira precisa acontecer, porque aquilo já não faz mais sentido. Às vezes você precisa prestar um serviço porque você precisa daquela disciplina. Quando acaba esse tempo, aí você tem que mudar. São ciclos, né, que a gente vai evoluindo, enfim. Mas eu queria falar uma coisa com você, que você tem uma coisa que me chama muita atenção no seu trabalho. Você usa a psicanálise, e a psicanálise para mim é muito legal, até porque ela vai buscar muitas vezes o que está inconsciente, na maior parte dos casos. E você tem mesclado o seu trabalho com a radiestesia, você tem mesclado o seu trabalho com o tarô, com alguns baralhos, com algumas situações. Sim. Eu acho bacana quando eu vejo um psicanalista que se abre, porque muitos outros torcem o nariz para isso. E vão completamente na palavra. E às vezes enche o paciente de conteúdo e o paciente não consegue transmutar. Você aliou essas técnicas para ser mais divertido, no sentido de você usar esses instrumentos que fazem todo um sentido para ajudar a pessoa a refletir um pouco mais sobre a vida, ou é um recurso que veio intuitivamente para você? Na verdade é para diversificar. Porque Perfeito. Não dá pra gente... Vamos falar assim, vamos falar bem claro. Bem claro. Não dá pra gente ser denso o tempo inteiro, não dá pra gente tá sempre... Eu sou uma pessoa que, a princípio, quem não conhece, tem a cara mais fechada, mais séria, mas é coisa de cara, rosto, fachada, que 5 minutos se passa. Eu choro com comercial de manteiga, de margarina, falei. Mas não dá pra gente trazer, às vezes a pessoa tem um conteúdo mega denso que ela precisa trabalhar ou aprender a sentir aquilo, porque o sentir é inevitável, mas lidar com o que ela tá sentindo. Nem sempre é só na fala, só na escuta. Porque aquele momento, talvez, aquilo que ela precise falar ou escutar não vai ser processado. Então, quando a gente traz ferramentas como os oráculos, os baralhos, eu uso muito isso, porque é uma forma de você trazer, às vezes, um recado para a pessoa que, se ela escutar da mãe, do pai, da avó, do vô, de você, não vai fazer a menor diferença. Entendi. Mas quando você puxa uma carta e ela escuta aquilo que está ressoando com ela, às vezes ela se abre para o processo. Eu lido muitas vezes com processos de lutos que não foram bem trabalhados ou nada trabalhados, foram suprimidos no sistema da pessoa, e ela vem com essa questão que pula uma hora. Mas é um processo muito dolorido, muito. Envolve dor quando você não trabalha, porque aquele luto vira uma tristeza profunda, que você não lidou com ela no momento que ela aconteceu.
Quando você traz uma carta, um oráculo, ou você faz uma avaliação com uma mesa, um psicogerador, que é com a radiestesia, e ela olha aquilo que está sendo dito de uma pessoa que não a conhece, de uma carta que ela puxou de um baralho X, e ela se conecta, abre um espaço para que ela sinta com segurança. Porque acho que o que mais o ser humano hoje tem de falta é de se sentir seguro em ambiente, pelo menos posso dizer, do meu lado como mulher. Às vezes a gente está em ambientes que a gente não se sente segura, a gente anda por calçadas, por ruas, em horários onde a gente não se sente segura. Então a segurança de você conseguir falar aquilo que um dia te doeu tanto, e aí você já não sente mais do mesmo jeito, na mesma intensidade, aprende a lidar com aquilo, às vezes é uma carta. É uma avaliação que você faz. É uma resposta, não para a pergunta que a pessoa fez, mas para que ela não fez. Muitas vezes. Karina, quais são suas referências? Você diz de em que pessoas, sentido? de profissionais? Tem algumas pessoas que você tem uma ligação maior? Tem. Vou falar pra você que eu sou chata, Uhum. sou sistemática, porque eu gosto, mesmo que seja básico, é uma coisa que eu falo sempre, não é porque é básico que precisa ser raso. Jamais. Então, eu tenho 2 professores que eles foram e são minhas referências e hoje são meus amigos pessoais, e que eu tô aqui, inclusive, porque eu tive muito auxílio deles e o conhecimento deles, que é o Ronaldo Cagise e a Vanessa Queiroz. Perfeito. Eles 2... Gratidão total. Total e completa. Então, todas as formações, assim, que eu sei que eles vão dar, eu não preciso nem procurar o conteúdo, porque eu conheço a didática e hoje, como amigos pessoais, eu conheço o caráter, né, convívio e tudo mais. Mas eu vou muito no que a pessoa não está dizendo, o como ela está dizendo e o que ela não está dizendo. Porque a gente tem várias... eu gosto muito do trabalho do Val Capelli, da Metafísica da Saúde, eu tenho todos os livros. Val Capelli? Val Capelli, maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Ele é maravilhoso. Eu já li algumas coisas. Tudo que ele fala, eu tô ali também, acompanho ele sempre, ele é ótimo. Teve uma época que ele era uma febre, né? Agora ele tá um pouco sumido, ele fala, mas ele já foi uma febre há uns anos atrás. A forma como ele fala e tudo que ele trouxe de conteúdo. Imagina, a Metafísica da Saúde inovou muito. Ele inovou muito, também acho. Então eu também, o que ele tem, eu sempre presto atenção, eu olho, é uma referência para mim também. Juan Ribot, com gráficos radiônicos, que é um trabalho também que eu adoro. Ele trouxe muito do trabalho radiônico dos gráficos que são usados em Feng Shui, mas também são usados para tratamentos, que são uma forma super simples de você trabalhar. Ele também é outra figura de referência. Então, são pessoas que em algum momento eu já acompanhei ou que eu acompanho ainda, porque eu gosto do conteúdo. Perfeito. Que tenha didática, que tenha... que mesmo sendo básico, não precisa ser o raso. Então dá para você fazer uma formação. Hoje a gente tem uma formação de facilitadores de autocura. Dentro dela tem radiestesia radiônica, anatomia energética, a gente fala de psicossomática, tem um conteúdo bem profundo, mas é um curso básico. Uhum. Mas que traz... E que clareia rapidamente. Exato, né? Traz para a pessoa 2 técnicas de avaliação e 8 de tratamento. Então a pessoa sai pronta para atender. Mas ele é uma porta de entrada. Foi a minha porta de entrada, inclusive. Eu comecei fazendo esse curso. Até porque, me corrija se eu estiver errado, o que vai trazer o crescimento é a prática. Mas não tem o aprendizado. Não tem dúvida. Porque assim, eu costumo dizer que a gente faz um trabalho de formiguinha. Sim, sempre. Né? O meu, pelo menos, sempre foi assim. Foi aquela coisa de formiga, de um atrás do outro, e cada um eu aprendi. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais aquela coisa do início que eu ficava muito preocupado. Agora é como andar de bicicleta. A pessoa chega... A única coisa que eu gosto é de não saber nada da pessoa, sabe? Quanto menos eu souber, pra mim é melhor. Quando a pessoa fala, eu quero te levar um amigo, assim, e começa a dar informação, eu começo a fechar meu ouvido, sabe? Eu começo a querer não escutar aquilo.
Porque eu não quero informação. Eu quero olhar para o olho da pessoa e fazer a minha função. O né? melhor jeito de você conhecer uma pessoa é através da energia dela. Porque a primeira impressão que a gente tem é a verdadeira. A gente não está influenciado por nada. Exato. Né? E o Brasil, você está falando alguns nomes muito legais aqui. O Brasil, ele é uma referência para o mundo. O mundo ainda não descobriu o Brasil. Não. O mundo não descobriu. Sabe, eu vejo pessoas de comunidades, pessoas muito simples, que se curaram com pequenas terapias. Tem uma terapia que era muito legal, hoje em dia não tem mais em São Paulo, mas quando eu era muito jovem, em cada esquina tinha uma benzedeira. Elas eram as terapeutas e elas eram incríveis. É verdade. Elas eram incríveis. Hoje, como o Brasil é um continente lindo, acho que nos interiores, no centro, tem muita ainda. Mas em São Paulo não tem tanta mais. Infelizmente. Eu acho que até tem, mas não é tão, mas é esporádico. Não é tão divulgado mais. Não, mas né? é esporádico. Antes, o que eu quero dizer é que nem campinho de futebol. Antigamente, tinha milhares de campinhos de futebol. Verdade. Na capital, aqui em São Paulo. Agora não tem mais. Tem muito pouco e é campo de várzea, aquela coisa agora que você paga para colocar. Então a tendência de nascer ídolos é menor e eles nascem mais padronizado, né? Protocolos. Protocolos e mais protocolos. Mas na época que eu era criança, nossa, quem não ouvia falar, vamos pro campinho, né? Ou vão pra benzedeira. Agora e eram as benzedeiras. Leva esse menino pra benzedeira que ele tá com encosto. É verdade. Tem muita, acredito que em São Paulo também tem, mas... Bucho virado. Bucho virado. É verdade. Era ótimo isso. Mas acho que a gente já não vê mais tanto, mas com certeza tem, né? A gente sempre tem uma avó, uma bisavó na família de alguém que ainda joga lá um rambinho e dá uma bênção lá pra pessoa da família. Mas a gente tem muita técnica, muita tecnologia, muita coisa sendo canalizada, sendo criada, sendo divulgada, sendo difundida. E a única coisa que eu sempre presto atenção é o que tem por trás. Não só do que... Porque é muito legal você vender o benefício, mas você tem que saber de onde está vindo. O que está criando esse benefício, né? Como está funcionando. Perfeito. Como eu disse, eu sou chata nesse sentido. Eu gosto da parte da teoria. Você é correta, não é que você é chata. Eu acho você muito correta. Eu preciso te falar uma coisa que está aberrando. Assim. Seu terceiro olho está explodindo. Você está sentindo que ele está vindo? Vou contar para você o que acontece. Diga. Eu tenho um cistinho nesse terceiro olho aqui, desde sempre. Sempre existiu. Só que antes de qualquer movimento na área terapêutica, por exemplo, eu nunca tinha nem percebido ele, ser bem sincera. Eu só sentia que tinha alguma coisa aqui, mas muito, né? Depois que eu comecei a trabalhar com as técnicas energéticas, principalmente porque o começo foi todo energético, né? Quando eu comecei a aprender a estudar e a me aprofundar nisso, aí, de vez em quando, dependendo de como tá o tom da conversa ou do que eu tô fazendo, a tendência é que as pessoas vejam ele com mais intensidade, mas ele fica bem na altura mesmo do terceiro olho, sempre existiu, já fui ver se preciso tirar, se maligno, benigno, não precisa, tá aqui. E eu acho que deixa ele aí. É tua estrela guia. Deixa ele aí, porque... Eu tô me encantando com ele e ele tá falando comigo, então eu não tinha como não falar não tem como sobre. Não, fica à vontade. Né? Às vezes faz isso. Você entende? Não tinha como. Bom, eu queria que você falasse, se tem alguma coisa para falar, por exemplo, sobre uma pessoa que está aí, que por acaso alcançar a gente, começar a ouvir o nosso papo, uma pessoa que está sem acesso a uma terapia, que está morando numa cidadezinha menor. Você tem alguma indicação de algum livro, de alguma coisa leve, bacana, para que essa pessoa possa ler e possa tentar buscar o próprio equilíbrio, ou pelo menos dar um alento, né? Porque às vezes eu fico muito preocupado com as pessoas que estão distantes, que estão sem acesso a um monte de coisa, porque a tristeza é uma coisa que me comove profundamente, sabe? A tristeza acaba gerando muitas vezes a solidão, né? A pessoa Exatamente. se retrai, fica reclusa e ela não consegue mais socializar. É uma das saúdes que eu diria que está em alta pra gente olhar também junto com a mental. Mas eu acho que pra começar, assim, se a pessoa tem uma intenção de estudar e até fazer algum exercício prático, tem o Manual dos Corpos Sutis, que vai abrir, assim, cabeça, terceiro olho, vai abrir tudo. Mas fala muito dos chakras e fala da nossa constituição de homem setenário, né?
Então vai falar dos nossos 4 corpos aqui, os 3 corpos Ali. etéricos ali. E tem exercícios dentro desse manual, que eles são, é um manual de fácil entendimento, é um manual mesmo. É acessível para a pessoa. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada para quem quer começar um processo de autocura de um outro nível, assim. Já quem gosta da parte mais profunda, eu, Karina, gosto muito do Antigo Segredo da Flor da Vida. Ótimo. O volume 1, especialmente, do Drunvalo Melquisedeque, porque ali tá falando, principalmente porque fala do Egito, e eu tenho uma das técnicas que eu trabalho, que é a cura taquiônica. Ela é de origem egípcia, ela é de egrégora egípcia, e eu tive prazer e a honra de conhecer ano passado, inclusive, com o meu professor, que é o Ronaldo Cagise, esse trabalho que é feito lá e os lugares no Egito. Mas o Antigo Segredo da Flor da Vida, ele traz numa contada de história, desde pela visão mais holos, também da Kabbalah e de outras vertentes, mas ele vai falando da nossa constituição dentro da geometria sagrada. Vai falar de flor da vida, vai falar de ovo da vida, de árvore da vida. Então é um conteúdo que demora talvez um pouco mais para consumir, mas eu particularmente acho delicioso, porque é uma história contada de forma um pouco mais técnica, mas tem as imagens, tem os desenhos, e aí você vai juntando aqui, você traça um T, aí você põe um pingo no I. Eu acho que são 2 livros assim que... E a geometria, eu acho que ela vai ser, daqui pra frente, o grande instrumento de cura. Eu sou muito suspeita, não tô dúvida. Todos os profissionais têm falado sobre isso. Os bons profissionais e sérios, eles falam a cura geométrica. Né? Exato. Essa cura geométrica eu mesmo pratico em mim. Eu tenho algumas que eu gosto, enfim. A gente tem gráficos, tem muita coisa, agora eu tô meio abusado. Eu tô tentando criar desenhos através da numerologia geográfica, legal, isso sabe? É maravilhoso. Com os símbolos dos números e tal, e unir um ao outro. E ainda é um teste que eu tô fazendo comigo, porque assim, tudo eu testo em mim primeiro. Eu testo. Se não matar, a gente vende o produto, entende? Se a gente tá aqui, assim. Se o protocolo deu certo, a gente fala, pode fazer que eu dou aquela se eu sobreviver, tá tudo bem. Então, nós estamos aqui, então tá dando certo. O negócio tá dando certo. Perfeito. Karina, é verdade que você sempre termina suas consultas com o tarô? Não é sempre, mas... Como que você faz? Eu costumo... Depende, na verdade, do conteúdo que a pessoa traz. Como ela está no fim da sessão. Então, eu uso com frequência, mas eu não posso dizer que são todas. Entendi. Depende do momento, da sensibilidade. Exato. E do grau de tensão que está no ar. Exato. No bom sentido da palavra. Muitas vezes, se eu fui muito lacaniana durante a sessão, principalmente no final, eu trago uma cartinha para dar um acolhimento. Entendi. Mas eu uso bastante, sim, os oráculos. Atropelada, né? Você sabe que na Hora da Estrela... Você assistiu o filme? O filme não, mas eu li o livro. Então, a cena final da Fernanda Montenegro, ela pega a Macabeia, né? E daí a Macabeia vai lá. E é uma carente total de relacionamento. Daí ela começa a ler o baralho e começa a falar: o teu príncipe está chegando. E nisso mostra o cavalo branco e tal. Seu príncipe está chegando. Você vai encontrar o amor. Você vai ser muito feliz. E a Macabeia se sente num vestido azul e sai. Daí ela vai andando. Aí nisso vem vindo um carro lindo, branco. E o cara atropela ela e termina o filme. Sabe? A Fernanda, enquanto cartomante ali no filme, ela narrou o fim dela de uma forma poética para que ela morresse em paz, né? Pelo menos eu entendi assim. Eu acho que a maioria das pessoas faz isso. E a Hora da Estrela era exatamente isso, né? Agora, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, não é bem assim. A gente não prepara ela para a morte, a gente prepara ela para voltar para a vida. Para ela parar de morrer em vida. Exatamente, para parar de morrer em vida, bem lembrado. E como que funciona quando você joga tarô? Eu, na verdade, eu vou falar para você que eu não jogo tarô. Eu uso muito como orientação, mas muito mais oracular do que como uma tiragem. Ok. Eu tenho tarô, eu tenho baralho, inclusive o seu que tem ilustração da Marcinha. Claro que eu já usei. Mas eu não consigo ganhar ou comprar um baralho e não usar imediatamente. Entendi. Eu não tenho como não colocar em teste. E ele funcionou? Funciona. Ele funciona.
Porque eu uso ele ainda, né? Ele é um dos baralhos que eu lanço mão pra encerrar sessões, ou até pra colocar no grupo, que tem um grupo lá do WhatsApp. E como funciona a reação das pessoas em relação a esse baralho, o baralho do cotidiano? O baralho do cotidiano, quando a pessoa traz um conteúdo que pra ela é do dia a dia dela, e que ela está com dificuldade de lidar ou de mudar, virar uma chavinha, muitas vezes não, eu não tive um feedback ainda que foi negativo. Todas as vezes que a pessoa, que eu tiro a carta, eu tenho um costume que as pessoas costumam falar, eu vou tirar aqui pra você. Eu mostro o baralho e falo, aponta pra mim onde você quer, e eu passo o dedinho. E quando ela tira aquela carta, e aí é o que eu falei, né? É outra pessoa, é outra energia, é uma coisa que tá falando pra ela. E aí muitas vezes ela coloca pensamento, emoção e ação em coerência. Porque eu acho que tem todo oráculo, todo baralho, toda carta, ela tem essa função de trazer coerência para aquilo que a pessoa está sentindo, fazendo e querendo fazer, na verdade. Quando ela pega uma carta que fala na língua dela, de uma coisa que está acontecendo no dia a dia dela, ela respira e fala, não tô doida. Porque o que eu mais escuto ainda em 2025, indo para 2026 eu tô doida. Perfeito. Quando vem uma carta dessa, ou do baralho do cotidiano, ou dos mestres ascensos, ou oráculo dos dragões, ou qualquer que seja, que eu tenho uma coleçãozinha de baralhos que eu adoro. Imagino que sim. Então é muito assim, eu vou ver, passo a mão, com esse assim, terceiro olho escancarado, não tem como não ter um tarô. só falta o laser aqui, né? Mas eu puxo uma cartinha lá, é algo que traz, às vezes dá um respiro. Eu falo, eu não tô doida. Porque é o que eu mais escuto. Será que eu tô doida? A gente ainda escuta isso. E em relação ao baralho do cotidiano, há uma sincronia, uma sincronicidade com o teu paciente? Com o que foi dito em sessão, sim. Perfeito. Todas as vezes. E você reparou que ele é um baralho, que ele tem um significado, mas a mesma carta é diferente para as transforma. pessoas. Isso é um fato. Quando as pessoas... Que nem eu quero fazer o curso sobre ele e dar o curso e tal, mas... lista de espera. Mas eu sei, você já falou. Pode pôr. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, esse lado da fala dele é muito... Me emociona muito porque eu tenho conversado. Meus atendimentos ultimamente, depois que eu comecei a trabalhar com ele, tem sido muito inspirador, sabe? Eu gosto porque ele conversa comigo lindamente. Uhum. Bom, Karina, eu quero te agradecer muito. Quero pedir para você deixar o seu contato aqui agora, porque já tem uma lista de pessoas querendo te conhecer. Também lista de espera já também, né? Não, eu super agradeço o convite também, muito, muito grata por essa oportunidade aqui, agradecer a Marcinha também, que foi a ponte canal, de graça, né, que juntou aqui, a Márcia Aftimus, que tem, os desenhos dela também são maravilhosos. A ilustração que ela fez do baralho do cotidiano, sintonizada comigo, eu tenho gratidão eterna por ela, assim. A gente é suspeito pra falar de você, Márcia, mas tá bom. Eu tenho o meu Instagram hoje, que é a maior... Acho que é a maior vitrine que a gente tem no Instagram, né? Então, o meu nome é diferentão, é Karina com K e 2 N's, tá? Karina P. Campos, terapeuta. É o meu IG do Instagram. Mas tem o meu WhatsApp também, que lá no Instagram eu vou colocar, inclusive, o site que tá saindo essa semana. Que beleza. Olha só, tá saindo essa semana. Se não me engano, eu acho que amanhã a gente lança ele. Mas ele vai estar lá também num dos links da bio no Instagram. E o WhatsApp, se quiser entrar em contato, que é o 11 99142 9192 3471. Olha, eu com o meu problema de descalculando. 11 99192 3471. Perfeito. Olha, toda a minha gratidão. A minha também, enorme. Muito, muito grata. Amém. Foi maravilhoso estar aqui com você. Bom, eu quero agradecer a todo mundo. Quero aproveitar que ela falou sobre música durante o nosso bate-papo, e eu quero mandar um abraço, uma boa viagem para o Loborges, que foi embora essa semana e que me ajudou muito a construir a minha cabeça. Quem nunca amou esse cara, né? Quem nunca adorou essa criatura? Então, esse programa é em homenagem a ele, a minha gratidão para Karina com 2 N's. E estamos aqui, Janela do Cotidiano, que vai mudar de nome, ok?
Um abraço a todos, gratidão, universo.